É um prazer muito grande ter essa oportunidade que Deus me tem dado, semana após semana, de conversar com você. E eu quero, sem perda de tempo, convidar você a ler comigo um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13, do 13 até o 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, do cesto, mas no velador, no lugar alto, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. Desse modo brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse isso aos seus discípulos, de acordo com o início do capítulo 5. Ou seja, ele disse isso a pessoas que dizem: eu quero seguir o teu caminho. Eu quero que os teus pensamentos se tornem meus. Eu quero que os teus princípios sejam o chão da minha vida. Eu quero que os teus ensinos me penetrem, tomem conta das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas reações, sobretudo das minhas decisões de escolher o que tu chamas vida. Isso é um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é um indivíduo que dá razão a Jesus acima de qualquer outra razão da vida. É a pessoa que diz que Jesus é o absoluto da sua vida. Esse é discípulo. Quem não pensa assim, não sente assim, não encarna isto e não crê que seja assim, é tudo, menos discípulo. Ele pode ser protestante, católico, evangélico, pode ter todas as confissões religiosas cristãs relacionadas a Jesus que ele tem, mas se a decisão dele não for a decisão do discípulo, que é a decisão do indivíduo que, como eu descrevi antes, quer que a sua vida reproduza a vida de Jesus, quer que os seus pensamentos sejam conforme os pensamentos explicitados por Jesus no Evangelho, quer que seus valores e categorias de decisão sejam aquelas propostas por Jesus, esse é o discípulo. Quem não é assim é religioso. Quem é o religioso? O religioso é o indivíduo que diz: eu creio em Jesus, eu sou um cristão. De fato, eu sou uma pessoa do cristianismo. Eu nasci aqui, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu celebro Jesus como Deus e aceito muito do que ele diz, eu tento praticar, mas é só até aí que o indivíduo vai. Esse é você, um religioso cristão, mas provavelmente não ainda um discípulo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse aos discípulos: vós sois o sal da terra. Vocês são o elemento de gosto, de preservação do alimento da vida. Se vocês estiverem presentes na vida, a vida terá gosto. Se vocês se ausentarem da vida, a vida não terá gosto. Aí eu fico pensando nisso, olhando em volta, e dizendo, do ponto de vista humano, coitado de Jesus, foi uma frustração só, porque aquilo que no planeta, do ponto de vista histórico, diz representar a mensagem de Jesus, é tudo, menos sal, menos gosto. Desde quando o cristianismo deu gosto à vida?
O cristianismo existe desde o imperador Constantino. Não foi Jesus quem fundou o cristianismo, foi o imperador romano. Jesus nunca fundou religião. Ele ensinou o caminho, a verdade e a vida. Ele ensinou e ensina o Evangelho. Ele ensina a gente a absorver a Jesus e nos deixarmos absorver por Ele, a nos fundirmos nele, numa relação pessoal. O cristianismo, que é o que diz representar Jesus, não aguenta essa pergunta. Quando, se o cristianismo representa Jesus, ele foi o sal da terra? Quando foi que o cristianismo deu gosto à vida? Quando foi que a chamada religião cristã deu sabor à existência? A história inteira ensina outra coisa. O cristianismo chegou para tirar o sabor da vida. Tirar o sabor do beijo, tirar o sabor do sexo. Não houve nada, nem o diabo conseguiu fazer o sexo se tornar uma coisa tão demoníaca quanto o cristianismo. Durante 1300 anos, pelo menos, o cristianismo proibia a mulher casada de sentir prazer com seu marido. Proibia qualquer relação sexual conjugal, portanto, entre marido e mulher, acontecer se não fosse naquele padrão católico do missionary position. O cristianismo, o que conseguiu foi neurotizar a mente ocidental como um todo. Tudo era pecado. Não pegues nisso, não toques aquilo, não comas aquilo outro, não proves isto. Foi gerando um ocidente reprimido e que depois de séculos de repressão soltou a franga. E hoje é um ocidente pós-cristão que associa Jesus ao cristianismo e, em associando Jesus ao cristianismo, diz: se Jesus e o cristianismo são a mesma coisa, eu não quero Jesus, porque o cristianismo é uma porcaria. Aí eu fico me perguntando, quando que essas palavras de Jesus viraram realidade? Se do ponto de vista do cristianismo, elas nunca foram verdadeiras. O cristianismo nunca deu gosto à vida. Nunca tornou a vida melhor, mais leve, mais feliz, mais reconciliada com Deus, mais pacificada. Ao contrário. As pessoas se converteram no tempo do imperador Constantino porque era um bom negócio, porque o imperador resolveu ungir todos os bispos cristãos, até então os pobretões perseguidos, mas com uma capilaridade enorme no império, cooptando-os a fim de usá-los como força de unidade política para Roma. Enriqueceu-os da noite para o dia. Em menos de 40 anos, aquela fé original em Jesus estava toda corrompida. De lá para cá, o que a gente assistiu foi a história dos dissabores praticados em nome de Jesus. As pessoas se convertiam para pagar menos imposto no tempo do Império Romano, ou se convertiam para não serem perseguidas agora pela religião oficial do Império, o cristianismo, ou se convertiam porque era mais vantajoso do ponto de vista da inclusão social fazer parte daquilo, vinham para dentro da religião cristã com todos os seus mitos e crenças e deuses e com todo o panteão que anteriormente elas já possuíam, ungiam esses ídolos em nome de Jesus e ficavam debaixo de um tacão cada vez mais opressivo de hierarquias religiosas, de cardeais que foram inventados, de bispos que viraram seres superpoderosos, de sacerdotes dominadores, de teólogos com surto de saberem quais eram os pensamentos de Deus na vida contra a natureza, contra a ciência, contra os descobrimentos, contra tudo, tirando completamente a alegria de viver. Tudo era pecado, tudo extremamente pesado. E aí eu pergunto, quando foi que essas palavras de Jesus viraram realidade? Em quem? Em que pessoas? Quem são esses que se tornaram sal da terra? Quem são esses que quando chegam dão sabor à vida?
Quem são esses cuja aproximação dá sentido e significado às coisas? Com certeza, ele estava falando dos genuínos discípulos, gente genuinamente cheia do Evangelho, cheia de Jesus, cheia dos pensamentos dele, das atitudes dele, e que não só apenas o chamam de Senhor, mas tornam-se seus servos na compreensão e na realidade da vida. Esses sim, aonde chegam dão gosto. Esses quando chegam a gente diz aleluia, ele chegou. Que bom que chegou esse pacificador. Que bom que chegou esse reconciliador. Que bom que chegou esse indivíduo que tem fome e sede de justiça, de verdade, de relacionamentos cristalinos, límpidos e justos. Que bom que chegou esse indivíduo que não é entregue à fantasia, que vive no chão da realidade e que tem um olhar limpo e que não julga as pessoas. Que bom que chegou esse ser misericordioso, que não tem prazer em esmagar a cana quebrada, nem apagar o tiçãozinho que só está fumegando. Que bom que chegou esse indivíduo generoso, gracioso. Que bom que chegou essa pessoa que, mesmo quando é perseguida ou maltratada, não fica amargurada, antes levanta a cabeça aos céus e prossegue andando sem desviar o curso da sua vida. Que bom que ele chegou, o discípulo de Jesus. Esse, quando chega, dá gosto à vida. Agora, o cristianismo não transfere esse gosto para aqueles que se dizem os seus aderentes, os seus membros. Para que o indivíduo ganhe o gosto do sal da vida, do sal que dá sabor à existência, à história, é preciso que a pessoa encarne o espírito do Evangelho, que é o que torna alguém discípulo de Jesus. Ele tem que ser humilde de espírito, ele tem que ser aquele ser solidário, que se importa com os outros, que não tem medo de chorar o choro das verdadeiras solidariedades, de se importar sentida, profunda e comprometidamente com os outros. Ele tem que ser esse manso, que não é um molenga, é um indivíduo forte. A palavra manso no grego designa um indivíduo que se pôs sob controle, não porque ele seja um molengão, ao contrário, ele tem energia que se submete ao caminho da vontade de Deus e não à violência dos seus próprios impulsos. Quando ele é discípulo, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é limpo de coração, ele é pacificador e quando perseguido ele não se auto-vitima. Quando uma pessoa encarna isto, aí sim, aí sim, aí sim e só aí, ela de fato se torna sal da terra, dá gosto à vida. Agora pense em você. Você que foi crismado, batizado, que frequenta a missa, o culto, o centro, a reunião esotérica, seja lá o que for que você pratique como religião, pense em você. Pense não nos cultos, pense não no dízimo, pense não nas obrinhas caritativas que você faz aqui e ali, mas pense na realidade da vida. Pense no que a sua mulher sente quando você chega em casa. Quando você chega, você sente que a família diz, oba, papai chegou, que legal, que maravilha. Ou você sente que fica todo mundo cabreiro. A mulher começa a pisar em ovos, os filhos vão se escondendo aqui e ali nos quartos, você é um ser de quem pode proceder qualquer maluquice a qualquer momento, você é inafetivo, você só se preocupa com as notas das crianças no máximo, mas não se preocupa com a qualidade de seres que estão sendo construídos dentro dos seus filhos. Quem sabe você é a mulher que reclama que o marido fica muito tempo fora de casa, mas a pergunta é, dá para botar você na panela da vida ou você tem aquele gosto insosso, minha filha?
discípula de Jesus, canta no coral da igreja, visita velhinhos no sábado à tarde, dá opinião na vida do padre e do pastor, de todo mundo, cheia de moral e de rigores. Mas a pergunta é uma só. Quando você chega, a vida ganha gosto, fica saborosa, ou você torna a existência insossa? A sua aproximação, às vezes, nem insossa é, às vezes é venenosa. Mas você se diz crente em Jesus. O que eu estou querendo é ver se a gente acaba com essa panaceia, com essa palhaçada, com esse faz de conta, com essa hipocrisia de ficarmos dizendo que nós somos de Jesus e cremos no Evangelho, quando de fato a nossa vida não passa no teste simples da existência. No seu trabalho, você que é esse santarado, que vive aí com Deus na boca o dia inteiro, julgando todo mundo, botando todo mundo no inferno, você já percebeu? Talvez não, não é? Que na sua ausência o clima fica melhor? Que você estraga qualquer happy hour? Que a sua presença é um desgosto? E não é porque você seja alguém do Evangelho, é só porque você é alguém da religião, porque você recebeu essa unção de chatice e fica dizendo para todo mundo que você é o sal da terra e a luz do mundo? Se você é luz, meu filho, é luz negra, é de neon, é artificial. E o sal, Jesus disse, é insípido. Fica tanto tempo no saleiro da religião e não no contato com a vida, que ele perde o sabor. Jesus disse, vós sois o sal da terra, e o sal só ganha a sua qualidade de salgar quando ele se dilui. Um sal não diluído não serve para absolutamente nada. Assim como esse ajuntamento de um monte de gente que diz que é sal da terra, mas vive no saleiro da religião e da igreja, não presta para nada esse sal. Ele vai virar pedra, ele vai ficar insípido. Se for uma igreja grande, vira monturo de sal insípido, que não dá gosto ao mundo, nem à vida. Se a maioria dos crentes fosse abduzido, arrebatado do jeito que são e que estão hoje, o mundo não ia sentir falta, talvez até alívio, porque nós que dizemos que somos discípulos de Jesus, precisamos admitir, antes de tudo, que nós temos sido uma falácia, que a nossa vida não parece com Jesus, que a nossa existência não carrega a realidade do Evangelho, que os nossos pensamentos não têm nada a ver com Deus e com Jesus, são perversos, egoístas, mesquinhos, arrogantes, desafeiçoados, que o nosso ser de fato não está nem aí a não ser para o nosso próprio umbigo, que a nossa vida não dá gosto a coisa alguma, que a gente não tem vontade de se diluir na existência, ao contrário, a gente quer virar uma estátua de sal visível e aplaudida, sem entender que Jesus disse que o sal só tem o seu sentido quando ele se dilui, quando ele perde até a aparência visível dele, quando ele vai dando esse gosto que as pessoas nem sabem de onde vem. Às vezes elas só discernem quando você sai, aí é que elas dizem, meu Deus, como a química da presença daquela pessoa tornava tudo diferente. Foi na ausência dela que eu fui saber como ela dava prazer, gosto, sentido e leveza à vida. E eu não notava como as guerras não se estabeleceram entre nós porque ele era um pacificador. Como as fantasias e as paranoias não dominaram a nossa cabeça porque ele sempre nos chamava para a realidade. Como a gente não se inimizou com todo mundo, porque ele estava sempre dizendo para não julgar, para ter paciência. Como a gente não se tornou amargurado, porque ele estava sempre dizendo, olha, se foi injustiça que praticaram contra você, olhe para o Pai. Não se auto-vitime, não fique tomado de autocomiseração. Trabalhe em favor do fluxo da vida. Como a existência ganhou engrenagens entre nós porque ele era misericordioso, estava sempre nos convidando a nos condoermos
da fraqueza dos outros, ao invés de esmagarmos. E agora que ele saiu é que a gente vê a diferença. Esse é o verdadeiro sal. Não faz propaganda de si mesmo. Quando o sal faz propaganda de si mesmo, ele vira uma pedra que não se dissolve, portanto perde o sabor. O sal não faz propaganda, ele se dá, ele se entrega. Ele é jogado na panela e a gente não sabe mais onde ele está, a gente só prova e diz, o sal está no ponto. Sem ele a gente diz, está insosso. Com mais do que o ponto dele, que é o fanatismo religioso, a gente diz, está intragável. Ele serve no ponto e na medida de Jesus. Aí ele dá gosto. Mas para isso, tem que acabar esse surto de dizer, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, olhem para mim, me vejam, venham à minha igreja, lá é que é o lugar do sal. Essa propaganda é diabólica, é mentirosa. E ela não passa no Procon celestial, é propaganda enganosa. Para Jesus só faz sentido se você for, não se você disser que é. Tudo em Jesus tem a ver com o ser. Ou a gente se torna, ou a gente não é. A gente pode sair fazendo propaganda, gritando, evangelizando, dizendo, convidando, convocando. Mas se você não se tornar, se essa coisa não virar carne, sangue, pensamento, emoção, convicção, princípio, andar, atitude na sua vida, jamais será verdade. Embora você pregue sobre isso, fale sobre isso, convide as pessoas para isso, mas as pessoas lambem você na existência e não sentem gosto de nada. Às vezes sentem apenas o gosto do amargor, apenas o gosto da amargura. Chegou a hora, e eu sei que eu estou falando para uma maioria absoluta de cristãos, sejam eles católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, espíritas kardecistas, esotéricos cristãos, é esse panteão de coisa em volta. Tudo isso é palhaçada, não escapa nada. Só não é palhaçada, é ser discípulo de Jesus. Você quer ser discípulo de quê? Dos evangélicos? Para aprender o que? A roubar a grana do bolso dos outros? Você está achando que os pastores evangélicos estão numa situação espiritual melhor do que os bicheiros do Brasil? Em verdade, eu vos digo que não estão. Você quer o quê? Ser pastoreado pelo sacerdócio católico? Vai ter que botar no bumbum das crianças uma rolha de tão doentes que esses caras andam, todo mundo. Você vai se entregar a quem? Aos gurus? Surtados, doidos, sem solução dentro deles mesmos, vivendo aí, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, e você pensa que isso vai dar gosto de Deus à tua vida? Que você vai virar sal da terra lendo autoajuda? Você pensa que é o Paulo Coelho que vai fazer de você sal da terra? Ele não consegue salgar nem a vida dele. Só há um caminho para dar gosto à vida. Para ser uma pessoa que quando chega todo mundo diz aleluia. Entrou e deu gosto à existência. O caminho é um só. É o da entrega simples e radical da vida a Jesus. É o caminho da abdicação dos nossos próprios pensamentos, caprichos, filosofias, culturas familiares, aquela coisa que você diz, meu avô era assim, meu pai era assim, eu honro a minha família sendo assim como esse reptiliano, sendo essa cascavel envenenada, honrando o seu avô e o seu pai, é isso que você quer? É essa imutabilidade desgraçada que você quer para a sua vida? Eu não quero nada disso para mim. Eu quero dar gosto. Eu quero ter gosto em mim, para que eu dê gosto onde eu toque, aonde eu chegue. Por exemplo, eu sei que essa palavra que eu estou dizendo é sal na panela insossa de muita gente. Eu sei que nesse momento o Espírito Santo está colocando um gosto de vida, de esperança no coração de muita gente que está me ouvindo.
Mas para que isso não acabe daqui a 2 horas, nem na semana que vem, só um caminho. Misture-se com o Evangelho. Deixe as palavras de Jesus, que são espírito e são vida, se tornarem a sua carne, o seu sangue, o seu software de pensamento, de decisão e de atitude. De fato, só um caminho. É o da rendição, é o da entrega, é o da abdicação de tudo, dizendo: Jesus, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu convido você para estar comigo hoje à noite no Teatro La Salle, às 18 horas. Você viu passando aí o endereço, o programa inteiro nessa meia hora. Teatro La Salle 906 Sul, às 18 horas em ponto. Eu inicio orando pelos doentes, aflitos e angustiados. Pode chegar, eu estarei lá orando primeiro pelos que forem chegando, e depois de 6h45 eu começo a pregar o Evangelho para quem estiver lá. No mais, você também viu o endereço do meu site, www.caifab.net, e o endereço da vemvtv.com.br. 24 horas de ensino do Evangelho por dia. Esses são os meus convites a você. E se você está angustiado, você também viu vários números passando aí do Chico, do Jack, da Dora, do William. Pode ligar para qualquer dessas pessoas e pedir oração, ou um conselho, ou uma palavra do Evangelho. Jesus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Bye, bye. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. I won't shed one tear. Just as long as the people come and stand